Vida Longa CBN. Através de alguns tubinhos de sangue é possível analisar a bioquímica do nosso corpo e saber também como estamos, em vários aspectos da nossa saúde. Afinal, gente, é o sangue que transporta substâncias, nutrientes e o oxigênio necessários para todo o organismo. Acontece que, para analisar condições específicas de saúde, os médicos precisam solicitar exames de coleta de sangue, alguns deles até muito específicos. Para que isto serve? No Vida Longa CBN deste sábado, o meu convidado é o médico hematologista, Dr. Douglas Covre, e é com quem a gente conversa agora. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. A gente aqui agradece. Doutor, vamos falar um pouquinho da importância do check-up, que tipo de exames são fundamentais e para que eles servem? Então, o check-up, na verdade, ele não é só o exame de sangue, né? Então é muito importante entender isso. Quando o paciente vai no consultório pedir um check-up, muitas vezes ele quer realmente o exame de sangue, mas é muito importante a anamnese, o exame físico, porque a partir dessas informações que o médico tira do paciente, que ele consegue saber quais são os exames de sangue ou de imagem, enfim, que ele vai solicitar para cada paciente, que é indicado para cada check-up. Então não é todo mundo que tem que fazer todos os exames, né? A gente precisa fazer os exames que são indicados para cada situação. Entendido. E quais são os mais comuns? Por que vocês pedem? Como é que são essas referências? Então, os mais comuns são o hemograma. O hemograma, diferente do que muita gente acha, ele é só uma contagem das células do sangue. Ele não é todo o exame de sangue, né? Então, quando a gente colhe os tubinhos de sangue, a gente está colhendo o hemograma, que é o mais comum de todos. Nele a gente consegue ver se o paciente tem uma anemia, por exemplo, se ele tem plaquetas baixas ou altas, se ele tem células de defesa baixas ou altas. Isso pode sugerir para a gente, por exemplo, uma infecção, né? Além do hemograma, a gente colhe os exames de bioquímica, que são alguns exames comuns que a gente faz no dia a dia, como glicose, que é a medida do açúcar no sangue, o colesterol, que é uma medida indireta, né, da gordura no nosso sangue também, os eletrólitos, que são alguns íons que circulam no nosso corpo, que também precisam estar em equilíbrio, a função do rim, a função do fígado, tudo isso a gente consegue ver nesses exames mais comuns que a gente pede aí numa avaliação geral, por exemplo. Uhum. E essas definições de parâmetros, do que está bom, do que está ruim, do que precisa ser melhorado, elas são universais? Em tese, sim. Em alguns casos elas são universais e em alguns casos não são. É importante ver a referência de cada laboratório, porque essas referências elas podem mudar de laboratório para laboratório. Uhum. Então, quando você vai checar o resultado, é sempre importante avaliar qual referência eu estou usando. Porque de laboratório para laboratório pode mudar a metodologia, e ao mudar a metodologia também pode mudar o valor de referência. Uhum. Então, isso é sempre importante avaliar no laboratório que você está colhendo aquela referência. Entendido. Se a gente começasse ali, pelo exame básico de sangue, quando a gente dá aquela primeira checagem do hemograma, o hemograma simples, vocês pedem eles de forma rotineira, correto? Sim. E o que ele diz ali para o senhor? Então, o hemograma é o exame mais completo que a gente tem, né, na medicina, porque através dele a gente consegue ver uma série de condições, né? Então, através do hemograma a gente consegue ver anemia, e aí a anemia pode ser, por exemplo, um sinal de alguma doença. Nem sempre a anemia é por si só uma doença única, né? Então ela pode ser o sinal de uma doença. Condições que alteram a contagem dos leucócitos, que são as células de defesa. Então, por exemplo, infecções costumam aumentar muito o número de leucócitos. Alterações das plaquetas também, que podem culminar com condições de trombose, ou às vezes em situações que eu tenho sangramento e que eu tenho a plaqueta baixa. Então, o hemograma, ele é a porta de entrada para a investigação de várias doenças na medicina. Então, por isso que ele é um exame tão importante. Entendido. Ele sozinho, ele já diz muita coisa ou você precisa de até ter referências anteriores para tomar alguma decisão? Então, depende muito do resultado que a gente encontra, né? Então, por exemplo,
a depender da história clínica daquele paciente, do que o paciente conta para o médico de sintomas, do exame físico desse paciente, do que ele tem de alterado nesse exame. Se ele tem uma íngua, por exemplo, se ele tem uma palidez importante, pode ser que o hemograma sozinho ele já deu algum diagnóstico, mas é muito difícil que ele sozinho dê a maioria dos diagnósticos, né? Então, na maioria das vezes, ele é uma porta de entrada para você desconfiar de algumas condições e aí você vai fazer exames mais específicos para fechar o diagnóstico de determinadas condições, por exemplo. Entendido. Doutor Douglas, eu imagino que quando o senhor pede, né, uma bateria de exames como essa que a gente está conversando agora, e o paciente recebe o resultado do laboratório, até voltar ao senhor, eles dão uma gulgada, não dão? Sim, com certeza, né? Dependendo do resultado, alguns pacientes ficam muito assustados, né? Então, assim, é importante voltar ao médico que solicitou esses exames, porque ele vai ter uma melhor abordagem na hora de interpretar esses resultados. Porque, às vezes, eu fico assustado com um resultado que está fora do valor de referência, mas naquele contexto da consulta que foi conversado, aquele exame pouquinho alterado, ele não vai ter uma importância tão grande. Outras vezes, apesar dele estar no limite da referência, né, ou no limite superior ou no limite inferior, a depender dos sintomas daquele paciente, esse limite ele já vai ser considerado importante, mesmo que ele esteja no limite do valor de referência. Então, o médico que solicitou interpretar aquele resultado sempre é muito importante para ter uma visão mais correta desse resultado. Entendido. Muitas das vezes, por exemplo, né, a gente se depara com plaquetas muito baixas. E a gente está vivendo aqui epidemias de dengue, chikungunya, oropoucho, não é mesmo? Isso é um indicativo de que a gente pode estar numa situação dessa? O hemograma, nesse caso da dengue, por exemplo, ele é muito usado, né? Então, no caso da dengue, a gente tem uma queda de plaquetas, principalmente no caso da dengue grave, que a gente não costuma ver muitas vezes em outras infecções, né? E que ele pode servir como um sinal de alerta e monitoramento da doença. Mas o diagnóstico em si, ele vai ser dado pela dosagem do antígeno, né? Que é uma parte do vírus que a gente consegue dosar no sangue, ou mesmo pela sorologia, que é o anticorpo que o próprio organismo desenvolve contra aquela doença. Mas o hemograma é um aliado importante no diagnóstico da dengue grave e no seu monitoramento. Uhum. Assim como leucócitos muito altos, significam o quê? Exato. Leucócito muito alto é muito comum nas infecções bacterianas, né? Mas se passar de um determinado limite, a gente já começa a desconfiar de doenças da medula óssea em si, né? Uhum. Então, por exemplo, infecções bacterianas podem levar leucócitos a 30, 40 mil. Mas dificilmente vão passar disso, vão passar de 50 mil, por exemplo. Então, leucócitos de 50, 100 mil, você já tem que pensar em doenças da medula óssea, tipo uma leucemia aguda ou mesmo uma leucemia mieloide crônica. E aí, outros dados do hemograma vão ajudar a gente a pensar em uma condição ou a outra, mas via de regra, o diagnóstico dessa condição vai ser pelo exame específico da medula óssea, que é o mielograma. Uhum. Um paciente saudável, com que frequência precisa de fazer exames como estes ao longo do ano? Não há uma frequência definida, né? Isso vai depender da história clínica de cada paciente. Então, existem pacientes que, dependendo das condições que ele apresentar, no momento da entrevista, no momento da consulta, ele vai precisar fazer exames de 3 em 3 meses. Outros vão precisar fazer de 6 em 6, outros uma vez ao ano e outros, às vezes, não vão precisar fazer exame nenhum. Então, vai depender muito da história clínica que o paciente conta para o seu médico. Entendido. Doutor Douglas, eu acho que um outro marcador que todo mundo se preocupa é o tal do PCR, né? O PCR, ele é um marcador de inflamação. Então, via de regra, quanto maior o PCR, maior é a inflamação corporal. Isso pode acontecer tanto para infecções, a gente usa muito o PCR para monitorar infecções, né, que estão em atividade. Então, por exemplo, quando o PCR está caindo, é um sinal de que a infecção pode estar melhorando. Quando o PCR está subindo, pode ser que aquela infecção não esteja sendo adequadamente tratada, né? Então, ele é um sinal muito importante para a gente nesse contexto, mas ele não é específico. Então, ele não diz que é uma infecção, por exemplo. Ele deve ser interpretado no contexto de cada paciente. E ele não deve ser solicitado sem indicação, porque às vezes o paciente diagnostica um PCR alto, que eu solicitei num paciente, por exemplo, assintomático, e esse PCR alto
sem história clínica, vai ser difícil de ser interpretado. Então, ele é um aliado muito importante, mas ele deve ser pedido com cautela. E se der alto, sem um histórico aí de queixa do paciente, o que pode ser? Pode ser, por exemplo, que ele teve uma infecção anterior, pode ser que ele tenha uma doença inflamatória que esteja escondida, né? Mas aí outros exames também vão levar a essa doença inflamatória que está meio que oculta. Então, por exemplo, junto com o PCR alto pode vir uma anemia, ou pode vir uma alteração do funcionamento do rim, ou pode vir uma alteração do funcionamento do fígado, enfim. Vão ter outras pistas também para a gente pensar por que essa PCR está aumentada. Entendido. Olha, nós estamos falando aqui de check-up, de exames de rotina, para que servem, como que a gente consegue interpretar um pouco melhor, sem ter que ficar recorrendo ao Google, né? O porquê que o médico solicitou este ou um outro exame. Um que é muito comum, acho que na lista de todo mundo de check-up, é a medição da glicose, doutor. Ah, sim. A medição da glicose é importante para a gente ver como que está o açúcar no sangue, né? E é um exame de rastreio importante para diabetes. Então, para aquela pessoa que tem fator de risco para diabetes, como, por exemplo, tem história familiar, tem sobrepeso, tem uma dieta que não é equilibrada, não faz atividade física, essa pessoa é importante que ela meça a glicose com uma certa frequência. Então, a glicose, ela vai poder nos mostrar se o paciente tem diabetes ou se o paciente está sob risco de desenvolver diabetes. Então, também é um aliado importante na prevenção dessa que é uma das doenças mais comuns aí no nosso meio. Glicose é o único exame que precisa ser feito em jejum? Acabou aquele mito de que a gente só tinha que frequentar um laboratório logo cedo antes do café da manhã? Não, não é o único exame. Tem outros exames que precisam de jejum também. Então, por exemplo, o colesterol, o ideal é que seja feito em jejum. A cinética do ferro, né? Quando a gente colhe aqueles exames para ver como é que está o nosso ferro. Ferro, ferritina, índice de saturação de transferrina. O ideal é que também seja feito em jejum. Agora, tem alguns exames que o jejum ele pode até mudar o exame para baixo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o hemograma que a gente faz, o hemograma simples. Existe uma condição chamada neutropenia relacionada ao jejum, que é quando uma das células de defesa, uma das células brancas, né, dos leucócitos, está abaixo, e isso está relacionado ao jejum. Então, às vezes, o próprio médico pode pedir para o paciente colher o exame depois que ele se alimentar para excluir essa condição. Então, o hemograma, por exemplo, ele não precisa ser coletado no jejum. Ele pode ser coletado após se alimentar sem um grande prejuízo no seu resultado. Entendido. Doutor, vamos falar de colesterol, triglicerídeos, o que eles significam? O colesterol é uma medida da gordura circulante. E o problema dessa gordura que está circulando nas nossas artérias, nas nossas veias, é que ela costuma se depositar nas artérias, principalmente aquelas artérias de grande calibre, né, como a aorta e outras artérias do nosso corpo, carótidas, né, e ele facilita a aterosclerose, que é o processo de deposição de gordura nas artérias. Isso pode levar a doenças crônicas, né, como doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, a medida e o controle do colesterol é importante para a prevenção de infarto, de AVC, né, e a gente consegue medir o colesterol que mais se deposita nas artérias, que é o LDL, e que ele deve estar o mais baixo possível, a depender do risco cardiovascular de cada paciente. Então, esse é um exame, por exemplo, que eu não tenho um valor de referência universal. O valor de referência ele deve ser interpretado de acordo com o risco cardiovascular desse paciente. O HDL já é o colesterol bom, é um colesterol que ajuda, que é mais saudável para o nosso corpo. Então, ele também tem um valor de referência para cada tipo de paciente. E o triglicerídeo também é uma medida indireta de um outro tipo de gordura que também pode atrapalhar e aumentar o nosso risco cardiovascular. Então, é importante manter o controle desses exames. Ok. Além desses que a gente conversou, doutor Douglas, que outros o senhor sugere que as pessoas façam com uma certa rotina? Eu acho que o principal é conversar com o seu médico, expressar suas queixas, expressar o seu histórico, dizer o que você tem de histórico na família, o médico vai perguntar tudo isso, né? E a partir daí definir quais são os exames importantes que cada paciente deve fazer. Porque não tem uma receitinha de bolo, todo mundo tem que fazer esses exames aqui para ver se está tudo bem. Não, isso é individualizado, de acordo com cada paciente. Mas de um modo geral, os mais comuns, que a gente rastreia algumas doenças importantes, né? São o próprio hemograma, o funcionamento do rim através da ureia e da creatinina, funcionamento do fígado através do TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubinas,
o colesterol, com esses exames que a gente citou, e a glicose. Esses são os mais comuns que os pacientes costumam fazer de forma mais frequente. É isso. À medida que a gente vai vivendo mais, esses exames também mudam ou não? Mudam, porque, por exemplo, para um paciente que é mais idoso, por exemplo, o risco cardiovascular dele tende a ser maior. Então, ganha importância alguns exames de risco cardiovascular, como, por exemplo, o próprio colesterol. Um paciente de 20 e poucos anos, talvez a medida do colesterol, de forma frequente, não seja benéfica para ele, não vai trazer grandes mudanças ou grandes resultados. Então, vai variar também muito de acordo com a condição e a idade desse paciente. Entendido. Doutor Douglas, foi um prazer conversar contigo, o senhor nos ajudando a entender um pouco mais desses exames de check-up. Vida longa, viu? Olha, muito obrigado. É sempre um prazer poder falar sobre promoção de saúde, né? Agradeço a todos pelo espaço. Bom dia, viu? Bom sábado. Bom dia. Muito obrigado. Para vocês também. Eu conversei com o médico hematologista Douglas Covre. Falamos sobre exames, o que eles significam e a importância de você fazer um check-up para saber como está a sua saúde.